Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula, a gente vai discutir um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, o nosso xodó. Fala a verdade. Meu nome é Wesley Padilha, estarei com vocês nessa disciplina. O que vocês sabem sobre o Sistema Único de Saúde? Fala para mim. Ah, mas antes de falar, eu gostaria que vocês fizessem uma tempestade de ideia. Anotem o que vocês já compreendem sobre o Sistema Único de Saúde e aqui, nessa aula, vocês vão complementar esse conhecimento. Bora lá? Vai ser uma aula espetacular. Já pegou o seu papel e caneta? Vou dar 5 segundinhos para vocês correrem e pegar esse material. 5, 4, 3, 2, 1. Bora lá! Espero que a aula contribua com o conhecimento de vocês. Então, sobre o nosso Sistema Único de Saúde, é importante a gente fazer um aspecto histórico dessa era pré-SUS. O que antecedeu o SUS, tá bom? Então, na era de década de 50, nós estávamos com o modelo sanitarismo. Eu já falei sobre ele na última aula. Lembram dele? O período do modelo sanitarismo, aconteceu o processo de promoção da saúde e prevenção da doença. Lembre o que eu acabei de dizer, é promoção da saúde. A gente sempre vai promover a saúde e sempre prevenção de doença, ou seja, prevenir a doença. Essa é uma pegadinha, hein? Fiquem ligados. Então, nesse modelo de sanitarismo, as campanhas de saúde tinham como objetivo de sanear as cidades e garantir as exportações agrícolas, principalmente nesse período de saneamento básico. Na década de 60, aconteceu o atendimento médico previdenciário, onde a economia migra do polo rural para o industrial e a necessidade de atendimento do médico previdenciário. Então, nesse período, já tinha-se um período de médico. Na década de 70, aconteceu o modelo médico assistencial privatista, tá? Onde ocorreu uma centralização da administração, principalmente na época da ditadura, com o modelo dicotômico entre ações curativas e preventivas. Isso é importante, tá, pessoal? Ações curativas está relacionado com o modelo hospitalocêntrico. Preventista são aquelas relacionadas com o modelo sanitarista. Então, como houve um modelo dicotômico que dividiu elas, né, de vez agregá-las, elas foram divididas entre o período do modelo hospitalocêntrico e o modelo sanitarista. Na segunda década, metade da década de 70, começa a expansão dos movimentos sociais. Foi os movimentos sociais que deram desenvolvimento do SUS. Não esqueçam disso, tá bom? Então, esses movimentos sociais, ocorreu a formulação das propostas, né, que atendesse aquelas pessoas que não pagavam, principalmente as carteiras de pensão, tá? Não pagavam a questões de saúde, então foi pensado nesses movimentos sociais. E aí aconteceu a reforma sanitária, que eu já falei para vocês um pouquinho sobre ela, que deu a partir dos movimentos sociais. Que essa reforma sanitária ela teve alguns objetivos, principalmente universalizar o direito. Isso é importante, tá? Por que universalizar? Universalizar o direito à saúde. Então, eles queriam que todo mundo que estivesse no território brasileiro tivesse acesso aos serviços de saúde. Lembre-se, universalizar. Ele se tornou um princípio, que eu já vou explicar sobre eles. Integralizar as ações. O que seria? Também transformou em um princípio, que é integralidade, ou seja, atender as pessoas como um todo, não só a questão saúde, né? E o corpo como um todo. Então, as ações, isso vai estar relacionado com os múltiplos setores, com a saúde, com a educação, com outros setores que são importantes, tá? Inverter a entrada no sistema, porque isso quer dizer principalmente o quê? Que eu acho que é importante vocês saberem isso, tá? Inverter a entrada no sistema é porque o modelo hospitalocêntrico, ele vai estar relacionado diretamente com a questão de ida direta aos hospitais. E o modelo sanitarista, não. Ele pensa numa hierarquia. Primeiro, atenção primária,
secundária e depois a terciária, que o último é o hospital. Então, inverter a entrada no sistema significa todos devem atender e passar pela atenção primária, que é lá onde promove a saúde e previne a doença. A descentralização da gestão, e isso também é importante, tá? Porque acontecia uma centralização da gestão da saúde e depois descentralizou, então não ficou só na esfera estadual, federal, descentralizou para estadual e a municipal. Então, todos fizeram parte da gestão da saúde. Esfera municipal, nos municípios, esfera estaduais, em todos os estados, e esfera federal, que está diretamente relacionado com o Ministério da Saúde. Tá? E promover a participação e o controle social. E isso é muito importante, que também tornou-se um princípio. Controle social são todos os movimentos da época, e hoje nós temos isso muito presente no SUS, que vão estar lutando pelos direitos e permanência do SUS. Tá? Em 1980, aconteceu a 7ª Conferência Nacional de Saúde. Eu já havia falado para vocês na aula passada sobre a 8ª Conferência, mas a 7ª Conferência também foi igual importante como a 8ª. Foi nessa conferência, na 7ª Conferência, que aconteceu o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, que foi o PREV Saúde que eu discuti e falei um pouco sobre ele na aula passada. Pela grave crise fiscal que o país viveu naquela época, cria-se principalmente os órgãos para administrar melhor poucos recursos que existiam, então tinha um déficit muito grande, e esse PREV Saúde, por falta de apoio político, não foi implementado. E aí aconteceu em 1983 as ações integradas de saúde, que a gente chama como AIS, tá? Que é a discussão entre os reformistas do modelo hospitalocêntrico para o modelo sanitarista, que desenvolveu o INAMPS, que isso é muito presente, para solucionar as crises previdenciárias, tá? E aí, em 1986, aconteceu um marco na saúde, que foi a 8ª Conferência de Saúde, que teve como conceito principal de saúde como ela é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, aos quais podem gerar grande desigualdade nos níveis de vida. Então, a 8ª Conferência, ela identificou que a saúde, ela não depende só da saúde, ela depende de muitos outros setores, tá? E aí, em 1988, foi criada a Constituição Federal. No artigo 96, ela fala que a saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de saúde e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Isso aqui é importante para vocês saberem, principalmente, que a saúde é direito de todos. Então, todos nós temos direito à saúde. Não só todos nós brasileiros, todos que estão aqui no Brasil têm direito à saúde, tá? E ela é dever do Estado. Por que é dever do Estado? Porque o Estado tem que prover essa saúde. O Estado tem que ofertar, tem que desenvolver a saúde. Para quê? Para uma promoção, proteção e recuperação. Promoção, para que a pessoa não fique doente. Prevenção, para que prevenir as doenças que já tenha. E recuperação, se caso ficar doente, se caso necessitar de algum amparo mais específico, nós tenhamos por meio da saúde pública. É importante que nesse período também aconteceu 2 marcos que foi a Lei Orgânica da Saúde, que é pela Lei 8080, e a Lei 8.142, que veio para complementar a Lei 8080. Essa Lei 8080, ela contribuiu muito com a questão da organização e da gestão da saúde no nosso país, as competências de atribuição das 3 esferas de governo, então já definiu qual é a atribuição do setor do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. O funcionamento e participações complementares do setor privado, então a gente percebeu que muitas vezes o SUS ele não dava conta das demandas de saúde, que aí precisava-se de ser encaminhado para a rede privada. Então aconteceu principalmente
uma decisão de como que seria essa participação do setor privado. As políticas de recursos humanos, então todos aqueles que são trabalhadores do Sistema Único de Saúde têm que ter políticas de capacitação, de formação, de atualizações em relação à saúde, e também a questão do recursos financeiro e planejamento orçamentários. Na Lei 8.142, ela define essa participação social desses movimentos sociais que foram importantes para todos, as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Então, isso tem uma discussão muito ampla em relação ao financiamento do SUS, que a gente vai discutir um pouquinho nas próximas aulas. Então, esse Sistema Único de Saúde, ele foi criado principalmente pela Lei 8080, no seu artigo 4, que fala que o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que nós temos hoje, é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por algumas instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Então, vocês podem perceber que o SUS ele é público. O SUS é para todos, independente da sua renda, independente da sua classe social, independente de qualquer coisa. Todos nós fazemos uso do SUS. Independente se nós temos um plano de saúde privado, se nós temos outras formas de saúde, mas nós precisamos do SUS. O SUS é a nossa vida, o SUS é a nossa base, tá bom? Quais foram esses objetivos do SUS? Definidos pela Lei 8080. Principalmente, identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes de saúde. Aqueles condicionantes é o que condiciona a saúde e aqueles que determinam esse processo de saúde e doença. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. As formulações de políticas de saúde destinadas a promover no campo econômico e social o acesso universal e igualitário. Então, todo mundo tem acesso universal aos serviços de saúde e igualitário, independente da sua renda, independente da sua classe social, independente de qualquer forma de financiamento que a pessoa possa ter, ela tem acesso ao SUS de forma igualitária. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação, com a realização de integrada de ações assistenciais e preventivas em relação à nossa saúde, execuções de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Então, vou destacar aqui alguns pontos. Por exemplo, por que todo mundo precisa do SUS? A vigilância sanitária, propriamente dito, isso vai estar relacionado diretamente à higienização de um açougue, por exemplo. Higienização de um supermercado. Então, quem faz esse controle é a vigilância sanitária, principalmente em relação à água, em relação ao solo. Tudo isso que está relacionado vai estar cuidados da vigilância sanitária. Isso é SUS. Tá? A vigilância epidemiológica em relação aos agravos, está tendo um surto de uma doença, está tendo uma epidemia de um determinado agravo pela vigilância epidemiológica. Saúde do trabalhador em relação às conquistas de direito dos trabalhadores, e a questão da assistência farmacêutica, principalmente quando vocês vão na unidade básica, lá pegam um medicamento, pegam um anticoncepcional, pegam um remedicamento que vocês fazem uso contínuo. Também isso é um objetivo do SUS. Formulação da política e na execução de ações de saneamento básico, também isso é importante. Então, lembra que a gente discutiu muito que as doenças eram prevalentes porque não tinha saneamento básico? Então, o SUS ele ficou com essa responsabilidade desses cuidados. Ordenação da formação de recursos humanos, então, todos aqueles trabalhadores do SUS, eles têm direito a capacitações e formações. A vigilância nutricional e orientação alimentar para aquelas pessoas que têm necessidade. Isso é muito desenvolvido nas unidades básicas de saúde, nos NASF, que faz acompanhamento, principalmente. Colaboração na proteção do meio ambiente, do trabalho. Formulação de políticas de medicamento, equipamentos, imunobiológico, como vacinas, tá? Então, isso é tudo responsabilidade do SUS. Controle e fiscalização de serviços e produtos, principalmente aqueles que estão relacionados a psicoativos, tóxicos, questão de radioativos, isso também é responsabilidade do SUS. De alimentos, como eu falei para vocês, águas e bebidas do consumo humano,
sangue, derivados, onde acontece esse descarte, isso é muito importante. Então, é o SUS que faz essa fiscalização e esse controle, tá? E também o SUS, ele tem uma parte que financia o desenvolvimento científico, então as pesquisas que estão relacionadas à saúde e as tecnologias para a melhoria da saúde, tá? Para que aconteça o SUS, nós temos alguns princípios, tá? Então, eu vou apresentar para vocês os princípios do SUS. A Constituição concretizou os princípios no que nós temos a saúde, tá? Esses princípios devem se desenvolver de forma interdependente, com constante interações. Então, eles têm que entrelaçar os seus objetivos e não fazer de forma separadas, tá? Então, nós temos os princípios éticos e doutrinários, então são aqueles superiores, aqueles em destaque, e os princípios de organização, que nós chamamos de organizacionais ou operativos, tá? Eu vou falar um pouquinho melhor de cada um. Então, dentre os princípios éticos e doutrinários, nós temos 3. Não esqueçam, anotem, isso é muito importante. Isso aqui vocês têm que saber de cor e salteado. Então, qual é o primeiro princípio ético e doutrinário? Nós temos a universalidade, tá bom? No segundo, nós temos equidade. E, por último, nós temos a integralidade. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre cada um. A universalidade, ela quer garantir direito a todos os cidadãos que aqui residem, independente se são brasileiros, se são estrangeiros, tá? Todo mundo tem direito à saúde. A nossa saúde é pública. Estando no nosso território, é atendido. Diferente de muitos outros países, que a saúde é paga. No nosso, não. A nossa saúde é pública. E nessa universalidade, todas as pessoas têm direitos ao atendimento, independente de cor, de raça, religião, local de moradia, situação de emprego ou renda, independente de qualquer coisa. A equidade, nós temos uma forma muito fácil de gravar. Equidade é tratar os desiguais de forma desigual. Ou deve tratar desigualmente os desiguais. Então, aquelas pessoas mais vulnerabilizadas, ela tem acesso prioritário a questões de saúde, tá? Que isso eu vou discutir um pouco com vocês presencialmente. E o serviço de saúde deve identificar as diferenças da população e trabalhar com cada necessidade, oferecendo mais a quem mais precisa. E reduzir as disparidades regionais e sociais que nós temos muito grande. Afinal, nós temos dentro do nosso Brasil vários Brasis, várias necessidades e várias demandas. Aqui eu trouxe essa figura só para vocês compreenderem. Todos que estão aqui, eles devem tratar de forma igualmente. Então, nós temos uma população mais periférica e nós temos uma população mais elitizada. Então, aqui a gente pode perceber que esses apartamentos devem ser um por andar, muitas piscinas, todos na sacada, uma piscina. Então, quem mora no apartamento e quem mora na periferia, quem mora nessa favela que está aqui ao lado, então, eles têm os mesmos direitos dentro do SUS. A equidade, ela quer dizer que se aquelas pessoas que estão ali naquela periferia, elas vão ter uma necessidade maior de saúde e elas precisam ser atendidas de acordo com as suas necessidades. A integralidade, ela é entendida como um conjunto articulado de contínuo das ações e serviços, preventivos e curativos. Aqui a gente não faz uma distinção, individuais e coletivos. Para que aconteça saúde na minha questão de saúde individual, o meu coletivo, todas as pessoas que têm que estar em volta, devem estar saudáveis. Um exemplo muito clássico que a gente está tendo agora é a Covid. Se quem está ao meu redor não estiver saudável, né, eu posso me contaminar. Então, isso é importante nessa questão de integralidade, tá bom? A visão de um indivíduo como um todo. Então, na época do hospitalocêntrico, o indivíduo era, por exemplo, eu vou no neurologista, ele só ia ver questões da cabeça. Eu vou no endócrino, só vai ver questões hormonais, questões de obesidade, outras questões mais específicas. Eu vou no podólogo, ele só vai ver as minhas partes das mãos, dos pés. Não. A integralidade quer dizer que você tem que ver o sujeito como um todo.
que é o modelo sanitarista. Por exemplo, eu vou com queixa de dor de cabeça. Ele já tem que identificar por que está acontecendo essa dor de cabeça no meu corpo de uma forma mais ampla, certo? E não ficar só focado na parte da cabeça. E essa integralidade vai estar relacionada também com as ações de promoção e prevenção e recuperação desses indivíduos, numa necessidade da hierarquização do sistema. Eu vou falar um pouco da hierarquização, mas vocês têm que compreender que a saúde ela tem 3 níveis: primário, secundário e terciário. Agora eu falei dos 3 princípios éticos e doutrinários. Nós temos mais 5, que são aqueles que são os princípios organizacionais, tá? Nesses princípios organizacionais, eu vou sugerir para vocês não esquecer, tá? Que nós vamos falar da regionalização e hierarquização. Lembre-se, são 5. Então, por exemplo, regionalização e hierarquização, nós temos dentro de um princípio, nós temos 2 itens, tá bom? Nós temos a resolubilidade, nós temos a descentralização, nós temos o controle social e nós temos a participação complementar do setor privado. A regionalização e hierarquização, ele está ligado na questão da gestão municipais e estaduais, tá? Nessa hierarquização do setor de saúde, nos níveis crescentes de complexidade. Então, quem faz parte da atenção primária? Então, nós temos as unidades básicas de saúde, nós temos os postinhos de saúde, tá? Na atenção secundária, quem que vai estar na atenção secundária? Nós vamos estar com centros médicos, nós vamos estar com as UPAs, unidade de pronto atendimento, policlínica e laboratórios especializados. Na atenção terciária, hospitais de grande e médio porte, tá bom? Então, nunca esqueçam desse processo de hierarquização e as unidades que vão estar dentro de cada uma. E a regulação adequada entre os níveis, nesse fluxo de referência e contra-referência. Por que isso é importante? Referência e contra-referência. Por exemplo, vocês foram fazer um atendimento no posto de saúde, no bairro de vocês. Vocês foram encaminhados para um hospital. Então, vocês estão fazendo uma referência. Saiu do posto de saúde e foi para o hospital. Chegou no hospital, foi atendido, fez uma cirurgia. Quem vai cuidar de vocês é o posto de saúde. O que o hospital tem que fazer? A contra-referência. Encaminhar tudo que relatado, que aconteceu com vocês no hospital, para que vocês dêem continuidade ao atendimento de saúde nas unidades básicas de saúde, que é ali que é a porta de entrada e é ali que acompanha vocês. Então, aqui eu trouxe para vocês uma área distrita de uma determinada região que nós temos PSF, Unidade Básica de Saúde, UBS, é Unidade Básica de Saúde, PSF, é Programa Saúde da Família, nós temos ambulatório especializado e nós temos hospital especializado. Então, aqui a gente pode identificar atenção primária, secundária e terciária. Nessas aqui, quais são a atenção primária? Então, aqui nós temos PSF e UBS, são atenções primárias. Secundária, ambulatório especializado. E terciária, um hospital especializado. Para que eu tenha uma área adstrita, tá? Nós temos um distrito sanitário, nós temos que ter todos os níveis de hierarquia. Então, nós temos que ter hospital, uma secundária e uma primária, tá bom? Então, isso é um distrito sanitário. Nós temos dentro de uma regional todas as unidades de saúde. Resolubilidade vai estar diretamente relacionado com a questão de procurei um atendimento de saúde, eu tenho que resolver essa problemática, tá? Então, isso é a resolubilidade, que é a exigência de quando o indivíduo buscar o atendimento ou quando surgir um problema de saúde, isso vai estar relacionado que aquele serviço que ele procurou corresponde à capacitação para enfrentar esse problema e resolvê-lo, até o nível de sua complexidade. Então, eu procurei uma atenção básica, ela não resolveu, eu vou encaminhar para a atenção secundária. Secundária não resolveu, terciária que possivelmente vai resolver, tá? Então, a gente sempre tem que seguir essa hierarquia. A descentralização da gestão está relacionada diretamente com a redistribuição da responsabilidade dos governos, principalmente nos níveis federais, estaduais e municipais, e em relação à Lei 8080, que está relacionado diretamente como vai se dar esse financiamento.
E a participação dos cidadãos, que a gente chama de controle social, isso foi muito importante para nós termos o nosso SUS de hoje, desde a Constituição da Conferência Nacional, desde a nossa Constituição Federal de 1988, tá? Que garante a participação desses controles sociais nas demandas e atendimento às políticas públicas de saúde, tá? Aqui, para vocês compreender como que dá essa hierarquia, nós temos aqui o nível nacional, estadual e municipal. Quando a gente vai numa estrutura institucional, a gente vê a questão gestor. Então, no nível nacional, nós temos o Ministério da Saúde, nos níveis estaduais, as secretarias estaduais, e no municipal, a Secretaria Municipal. Das comissões intergestores. Quando vocês ouvirem falar comissão bipartite, significa a participação das secretarias estaduais e municipais. Duas. Então, nós temos estaduais e municipais. Tripartite significa que são as três esferas. Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. E quais são esses colegiados deliberativos onde vão fazer as decisões? Nós temos os conselhos municipais, depois os conselhos estaduais e, por último, o Conselho Nacional. E aqui nós temos os pactos, né? O Pacto de Defesa do SUS, que são os pactos que vai estar relacionado, principalmente para que nós não deixamos o nosso SUS acabar, o Pacto pela Vida, Pacto de Gestão, tudo isso vai estar relacionado com o SUS, tá? O Pacto de Defesa do SUS é a reafirmação da fidelidade de todos com o sistema público, que garante a equidade, o acesso universal e a democratização de que os recursos financeiros existentes são insuficientes para a materialização dos princípios constitucionais. O Pacto pela Vida, ele vem constituído por um conjunto de compromissos sanitários que deverão expressar uma prioridade dos três entes federativos, com definição das responsabilidades de cada um. E o Pacto de Gestão deverá estabelecer as responsabilidades claras de cada ente federativo, primário, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, de forma a diminuir as competências concorrentes e tornar mais evidente que deve fazer o quê, contribuindo com o fortalecimento da gestão compartilhada, isso é importante. Então, tudo que acontece no SUS, ele tem que ser de forma compartilhada, tá? E aqui eu trago uma charge para vocês compreenderem, né? E refletirem esse processo. Como vocês avaliam o SUS? Baseado no texto que vocês acabaram de ouvir sobre a nossa aula e das suas percepções, quais foram os avanços e dificuldades e desafios do SUS? O que vale é a saúde da população ou um SUS todo fragilizado, todo um processo de reconstrução, né? Como que vocês avaliam o SUS de hoje? Pessoal, então eu agradeço muito pela aula que a gente teve, tá? Eu deixo aqui à disposição para vocês e qualquer coisa pode me comunicar, tá bom? Obrigado.